Gostaria que você que está aí para nos acompanhar, para compartilhar da palavra de Deus, abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, eu vou ler um recorte do texto, vou ler a partir do versículo 18. O bloco desse texto aqui, a perícope desse texto aqui, ele vai do versículo 12 ao versículo 22. No entanto, eu gostaria de ler apenas esse versículo 18 aí. 18 ao 22, perdão. Vou ler essa segunda etapa do texto para que a gente possa compartilhar. Amém. Fico feliz que o som está saindo agora, tá? Eu tô com o celular ligado direto hoje aqui no Wi-Fi e isso pode ser um probleminha, porque o Wi-Fi está longe, porque eu estou fazendo no quarto por conta do som que entra na sala, do vizinho, que é muito alto às vezes. Então eu estou num quarto e às vezes o sinal fica... Para de mexer. Vou parar de mexer aqui. Agora vai. A Fendinha falou, para de mexer aí para poder acertar. Espero que dê para vocês acompanharem. Espero que dê para acompanhar. Vou tentar mandar o link do YouTube aqui. Será que eu consigo? Não vou tentar arriscar. Se alguém entrar aí e puder compartilhar com os irmãos da igreja, fique à vontade. Eu não vou arriscar mexer mais, como disse a Candinha. Vou ficar por aqui mesmo para a gente poder compartilhar da palavra de Deus. Eu vou ler o texto sagrado que diz a palavra do Senhor. Diz assim: no dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso e ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa! Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: levanta-se e jogue-se ao mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Texto da palavra do Senhor que começa ali um pouco antes, quando Jesus faz uma purificação no templo, ele expulsa os cambistas. Vamos orar, pedir para que o Senhor fale aos nossos corações. Se você puder, aonde você está aí, fechar os seus olhos para que a gente possa voltar o nosso pensamento ao alto e conversarmos com Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra. Te peço que o Senhor venha nos orientar neste momento de reflexão. Que o Senhor possa, ó Deus, atuar em nossas vidas, falar conosco através da Tua palavra. Que tudo que for dito aqui glorifique o Teu nome, glorifique ao Senhor. Que o Senhor cresça e eu diminua. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente teve bastante dificuldade para poder chegar a este ponto de compartilhar a live, esse ponto de podermos compartilhar um pouco da palavra do Senhor com os irmãos e com as irmãs. Mas faz parte, né? Acontece. A gente sempre tem aqueles imprevistos. Infelizmente eu não queria ter nenhum imprevisto na live, mas acabamos que tivemos esse imprevisto. Mas a gente vai compartilhar a palavra de Deus ainda assim. Espero que o vídeo fique gravado aí. Espero que o áudio esteja audível. Se não, qualquer coisa, eu entro de novo aqui e prego a mesma coisa de novo. Não tem problema. Hoje a gente teve problema com o programa que está usando. E então estou fazendo assim direto pelo celular. Então a gente vai compartilhar este texto da palavra do Senhor. Espero que Deus fale ao seu coração. Espero que Deus possa orientar essa palavra com o seu coração para que você possa entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, a vontade dele para os nossos corações. Não esqueça de deixar seu pedido de oração aí nos comentários, seja do YouTube, seja do Facebook. Coloque aí os seus pedidos de oração. Gostaríamos de orar por você, interceder pela sua vida. Tempos difíceis estamos passando, a gente passa por um momento de adversidade. Escolhi este texto para conversarmos hoje. Um texto que começa quando Jesus faz uma limpeza no templo, em que ele expulsa os cambistas, em que Jesus entra ali e as pessoas estavam vendendo e comprando no templo. Então ele repreende aquela atitude e ali, de acordo com Mateus, se torna um lugar onde as crianças louvam, onde os milagres acontecem, pessoas são curadas. E aí a gente vê este texto da figueira. Eu pensei nessa reflexão, extrair lições dessa figueira. Lições dessa árvore simbólica que aparece aqui no texto. Jesus ele vê essa árvore e essa árvore não tem frutos, e Jesus então
vai repreender esta árvore e a gente vai tentar aprender algumas lições aqui. E a primeira coisa que eu observo deste texto, extraindo uma lição dessa perícope, desses versículos, é que Deus quer que o nosso comportamento exterior, reflita os nossos conteúdos exteriores. Ou seja, o nosso comportamento exterior tem que refletir aquilo que há dentro de nós. Existem árvores cuja função é fazer sombra. E é gostoso quando você está no dia quente e você vê uma árvore que ela pode produzir sombra e aconchego, então você se aproxima dela e se refresca ali em sua sombra, se escondendo do calor, do sol castigante, do sol que castiga. Mas há árvores que são feitas para dar frutos. Aqui perto da minha casa há um parquinho aqui embaixo e há um pé de amora plantado na beira do laguinho. Há um parquinho aqui embaixo e há um riozinho que passa ali no meio do parquinho e ali há um pé de amora plantado. E é legal de ver as crianças catando as amoras, embora a gente esteja em quarentena, tem muita criança aqui em Salto que está rompendo isso daí e fica ali no parquinho. E as amoras estão lá, deliciosas para quem quiser catar. Se você conseguir encontrar uma madura, né, antes de que uma criança possa passar lá e pegar. Mas tem lá as suas amoras. Esta figueira, o objetivo dela era dar frutos, era dar figos. A figueira vai dar figos. E Jesus vai até ela e não encontra figos. E eu aqui queria pensar nessa possibilidade de que nós, crentes em Cristo Jesus, também possamos estar como essa figueira, exteriormente bonitos, mas sem nenhum tipo de fruto. Exteriormente bonitos, mas sem nenhum fruto para ser colhido. O texto vai dizer, olha no versículo 18, no dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Eu fico pensando que é tão triste isso, é tão triste essa história, uma figueira que não tem fruto, uma figueira que era para servir de alimento e não tem alimento. Eu fico pensando na nossa vida como crentes, como igreja. Talvez eu e você sejamos uma figueira frondosa, cheia de folhas, mas sem nenhum fruto. Tristeza para esta figueira que não tem nenhum fruto. Tristeza para essa figueira que não produziu nada até ali. É bonita por fora, mas é vazia. E há muitos crentes assim, que tem uma bela aparência religiosa, que tem até um belo discurso religioso, mas não tem fruto nenhum de justiça, não tem nenhum fruto de amor, não tem nenhum fruto de alegria. O texto vai dizer, e o texto vai continuar, e vai dizer que Jesus vai olhar para aquela figueira e falar para ela ficar seca. E eu pensei então em lições para extrair, e na nossa vida não é seca por maldição. A nossa vida ela não é seca por uma maldição, ela é seca por inanição. Inanição significa debilidade por falta de alimento. Essa figueira talvez faltava alimento, faltava algo que fizesse ela produzir realmente um fruto. Aquela figueira talvez fosse improdutiva, porque faltava ali certos nutrientes para que ela pudesse produzir. Eu tenho uma hortinha que faço aqui e comecei a fazer a horta testando diversas formas para fazer essa horta. Essa horta é feita em vasos e caixas de isopor. Fica aqui ao fundo da minha casa, onde tem um espaço de sol. E no começo eu sofri bastante. Eu lembro que a irmã Liege que está participando aí, ela até separava para mim pó de café usado. E esse pó de café eu usava para adubar a terra. Mas demorou um pouco, caiu meu sermão aqui, só um minutinho. Demorou um pouco para eu pegar o jeito e descobrir que as plantas precisam de nutrientes para que elas pudessem dar fruto. Eu lembro que a primeira coisa que eu plantei foi tomate cereja. E o tomate cereja, ele até ele até cresceu, mas ele ficou com o caule bem fino e não teve nenhum fruto. Nem flor o tomate cereja deu. E eu fiquei encafifado com aquilo e falei, mas eu coloquei terra e coloquei o tomate, até coloquei o pó de café e misturei com a terra,
No entanto, eu percebi e depois descobri pesquisando que o tomate precisa de mais nutrientes para poder dar fruto. Ele precisa de outros nutrientes que eu não tinha suprido ali. A casca do ovo, para quem pensa em fazer uma hortinha, tem um excelente benefício para o tomate. E outras coisas mais que o tomate precisa e que faltava na terra. Então eu comecei a experimentar, a criar novos meios, a colocar um vaso maior. Eu lembro que eu comecei a plantar em garrafas PETs, e a garrafa PET, o tomate não foi bem porque faltou nutriente. E talvez você, crente, não tenha dado fruto porque lhe falta nutriente. Talvez falta para você nutrição. E a gente encontra nutriente através da palavra de Deus. A gente encontra alimento através da palavra de Deus. É através da palavra de Deus que podemos dar frutos. É através da oração e da vida de piedade que vamos dar frutos para glorificar o nome do Senhor. Talvez você não está dando fruto porque lhe falta prestar atenção um pouco mais na palavra, ouvir coisas de Deus e da parte de Deus. Talvez você ocupe o seu tempo com tantas outras coisas e se esqueça de nutrir a sua alma, de nutrir o seu espírito com a palavra de Deus, com a reflexão, com a oração. Quando eu penso nessa figueira, eu penso em algo que o Carlos ensinou. Carlos Neto é um jovem da igreja e uma vez ele pregou algo que marcou muito meu coração. Ele disse que Deus é intolerante com a hipocrisia. Essa árvore ela se torna seca porque talvez a lição que Jesus quer dar é que ela é intolerante com a hipocrisia. E talvez esse seja o símbolo dessa figueira registrado aqui. Essa figueira talvez fosse símbolo da nação de Israel, frondosa, bonita, religiosa, mas sem fruto. Deus rejeita a hipocrisia. Deus ele lida bem com o pecador arrependido, ele perdoa os pecados, ele sara aqueles que estão feridos, Deus levanta aquele que está caído, mas parece que há uma intolerância com aqueles que são hipócritas, com aqueles que têm o meio sorriso, com aqueles que fingem ser o que não são, com aqueles que andam sempre em enganação, aqueles religiosos que são apenas religiosos, apenas uma casca. Falando em casca, eu lembro quando era garoto e morava no sítio, eu lembro que a gente brincava catando casca de cigarra vazia. Não sei quantos aqui já moraram no sítio que estão acompanhando o vídeo, mas a cigarra ela canta e estoura. Eu não sou muito perito em cigarra, sou perito da vivência do sítio, vivi no sítio por muito tempo. E ela deixa uma casca seca na árvore. Então a gente catava aquela casca seca e corria atrás das pessoas que eram mais medrosas ali. Geralmente as garotas tinham um pouco de medo e a gente corria atrás com a casca seca da cigarra para jogar. Tinha até garotos que tinham medo, a gente jogava neles aquela casca seca e a pessoa saía correndo, mas aquilo lá era uma casca seca, sem vida. Parecia uma cigarra, mas a cigarra já não estava mais ali, era só uma casca seca. A hipocrisia talvez seja isso. Há muitos religiosos, pessoas que são apenas hipócritas, pessoas que são representações dessa figueira. Tem uma bela aparência exterior, mas estão vazias, sem nenhum tipo de fruto. Que Deus tenha piedade de nós, que venhamos a produzir frutos dignos de arrependimento. Que Jesus, ao vier vasculhar as nossas folhas e as nossas folhas, que Jesus venha encontrar frutos em nossas vidas. O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23, mas o Espírito de Deus produz o fruto do amor, da alegria, da paz, da paciência, da delicadeza, da bondade, da fidelidade, da humildade e do domínio próprio. Se esses frutos não estão presentes na sua vida, talvez te falte nutrição, talvez te falte um pouco de palavra de Deus, de oração, de tempo com o Senhor. Que Deus tenha piedade das nossas vidas e nos ajude a produzir frutos dignos de arrependimento, que possamos esboçar a este mundo amor, caridade, alegria, justiça, paciência, bondade, fidelidade, delicadeza, domínio próprio. Em um tempo em que a religiosidade anda apenas de aparência, que você possa ser um cristão autêntico, verdadeiro. Neste tempo onde religiosos gritam discursos de ódio,
que você possa ser uma figueira que produz frutos, que nos teus lábios possa haver amor, doçura, bondade, que Deus nos ajude no cumprimento dessa palavra, que Deus nos ajude a vivermos como uma figueira não estéril, mas uma figueira que produz frutos. Vamos orar? Pedir para que o Senhor nos oriente, para que o Senhor nos ajude. Feche os seus olhos aí onde você está, gostaria de orar com você. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, a sermos autênticos em nossas ações, que a nossa aparência exterior não seja apenas uma aparência religiosa, mas que o nosso coração possa estar cheio de vida e cheio do Senhor, para que possamos transmitir a tua palavra e a tua verdade. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Hoje, irmãos, eu fiquei um pouco perdido aqui por conta desse programa que deu falha, mas eu acho que esse texto vale a pena a gente ler até novamente para a gente compartilhar mais sobre ele, inclusive a parte do tempo. Não sei se você conseguiu colocar seu pedido de oração aí. Você conseguiu colocar seu pedido de oração aí para que eu possa ver? Emily, espero que a transmissão tenha ficado aí, tenha dado para ver, tenha ficado legal a transmissão, dê para me ouvir. Qualquer coisa eu volto de novo aqui e prego de novo também, não tem problema. Até dar certo. Deus abençoe a sua vida, que Deus continue te abençoando, que Deus continue derramando da sua graça sobre você, que haja ternura, que haja amor no seu coração, que haja frutos. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Em nome de Jesus, vou encerrando aqui pelo Facebook. Deus abençoe os que estão no Facebook aí. Deus abençoe a sua vida. Vamos ver se consigo concluir, né? O Facebook está concluindo. Concluir aqui também no YouTube.